Fala, moçada! Professor Anderson aqui para dar um recadinho para vocês. Sei que a gente está numa época meio complicada, então essa é uma maneira da gente poder conversar um pouco e continuar abordando o assunto que a gente estava falando em sala de aula. Tá? Espero que todos tenham consciência e continuem se cuidando. Isso é muito importante para que a gente possa voltar à nossa rotina normal. Esta semana a gente conversou um pouquinho na escola sobre variação linguística. É um assunto bem importante, tá? Esse assunto está presente aí nos principais concursos, principalmente no Enem, então ele é bem importante para a gente agora, a gente tem que exercitar bastante. Lembrem que eu falei em sala de aula que a língua ela não é estática, ela é sempre um organismo mutante, ela está sempre se modificando, ela apresenta então aspectos que podem influenciar nessa diferenciação de uso de indivíduo para indivíduo. Lembrem que a gente tinha 4 aspectos bem importantes que vão fazer com que a língua apresente essas modificações. Um desses aspectos é a história. Então, historicamente, a língua apresenta uma variação. Lembrem que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles trouxeram junto deles a língua portuguesa. Depois que entrou em contato, então, com a língua dos índios, mais posteriormente com as línguas de matrizes africanas, os italianos que chegaram aqui, os japoneses, a gente vai ter essa língua que hoje é o português da versão brasileira. Algumas palavras acabam apresentando ou exemplificando muito bem essa variação histórica. Por exemplo, a palavra vossa mercê, que virou vós-me-cê, que virou você, e que lá em Minas Gerais já falam você, e em São Paulo não falam cê. Lembrem, então a palavra foi evoluindo com o tempo. A este tipo de evolução a gente chama de variação diacrônica. Veja, a palavra cronos, tempo, vai dar a palavra diacrônico. Então a variação diacrônica é a variação histórica, quando uma palavra ou quando a língua em si, ela apresenta diferentes versões de acordo com a passagem do tempo. Tá? Também vimos que a língua pode apresentar diferenças de acordo com a região de onde se fala. Você pode pegar uma palavra que representa um determinado objeto, um ser, como por exemplo a palavra pão, que aqui nós vamos chamar de pão de trigo, lá no Rio Grande do Sul vamos chamar de cacetinho, tem algumas regiões que falam pão francês, outras regiões ainda vão falar pão d'água. Então esse aspecto regional, ele vai nos dar aí um diferente uso das palavras. Quando a gente trata de aspecto regional, a gente percebe que essa variação está muito mais próxima da questão do vocabulário do que da estrutura da língua. Então, é uma variação que vai mexer muito com o léxico da língua, com o vocabulário. Tá? A este tipo de variação a gente vai dar o nome de variação diatópica. Diatópica. Enquanto a variação histórica é diacrônica, a variação regional é chamada de diatópica. Variação diatópica. Tranquilo? Muito bem. Existe ainda também a variação diastrática. Esse nome é um pouquinho mais complicado. A variação diastrática, lembra de estrato social, camadas. Então, a variação diastrática ela concerne aquele tipo de variação que vai fazer uso diferente da língua de acordo com o status social. Nós temos aí pessoas com níveis sociais diferentes e de acordo com esse nível social se faz um uso. Tá? Por exemplo, uma pessoa com menor recursos financeiros, ela vai falar de uma forma, e uma pessoa muito melhor colocada dentro da pirâmide social, ela vai falar de uma outra forma. A explicação ela é um pouco simples. Pessoas com menos condições acabam estudando menos, têm menos oportunidades de uma educação formal, e isso vai influenciar, impactar diretamente no uso da linguagem, da língua. Neste ponto, é importante a gente lembrar que nós vamos ter aí uma questão relacionada ao prestígio da língua. Geralmente pessoas com uma condição menor, elas acabam tendo o jeito de falar desprestigiado.
E as pessoas com mais condições financeiras, aquelas que estudaram, foram para a escola, se formaram, tiveram aí uma instrução formal, elas acabam tendo a sua forma de falar, de se expressar mais prestigiada. E essa forma prestigiada é que acaba sendo a base para a gramática normativa. Aquela gramática que a gente aprende na escola, aquela gramática que a gente faz uso para prescrições de regras. Então essa gramática ela acaba sendo muito baseada nessa porção mais prestigiada da linguagem, tá? Até por isso que existe uma grande crítica por parte do mundo acadêmico para que não seja visto dessa forma, mas essa discussão ela é uma discussão bem ampla e a gente vai continuar ela em sala de aula. A quarta forma, ou o quarto aspecto de variação linguística é um chamado de diafásico. Esse é mais relacionado ao registro. Vocês sabem que quando vocês estão em determinadas situações, nós temos aí usos da língua diferente. Se você vai, por exemplo, conversar com seus amigos numa roda de informalidade, você usa a linguagem de uma maneira. Quando você vai conversar com o diretor da escola, por exemplo, você não vai falar da mesma forma como você fala com seu amigo. Você se comporta de uma outra forma. Percebam que essas duas situações levam a usos diferentes da linguagem. Tá? Então, em situações mais informais, a gente tende a usar a linguagem de uma forma mais solta, não tão preocupado com as relações de concordância, ou seja, com esses aspectos de gramática normativa, e já quando a gente está em situações mais formais, a gente tende a falar de uma maneira muito mais quadrada, dentro dessa norma prestigiada, então de uma forma mais contida, ou seja, a gente vai usar uma porção muito mais formal. Tá? Isso vai valer também para questões de escrita. Perceba que, por exemplo, quando você vai deixar um bilhete colado na geladeira da sua casa para os seus pais, você tende a usar uma linguagem muito mais direta, muito mais solta, né, mais fragmentada. Agora, se você vai escrever uma redação para o vestibular, você tem que usar uma linguagem muito mais elaborada. Esses usos diferentes da linguagem, eles estão de acordo com a situação de escrita. Ok? Percebam que eu acabei de falar sobre gramática normativa, prescritiva. É importante vocês terem em mente que existem alguns tipos de gramática, e esses tipos de gramática, eles são vistos, para a gente que está estudando a linguagem, de maneira que eles podem prescrever como a língua vai acontecer. Isso quer dizer o quê? Que essa gramática impõe regra, tá? Ou ela pode descrever os fenômenos da língua. Uma gramática que impõe regras, que prescreve alguns tipos de regras, ela é chamada de gramática prescritiva. Perceba que nós temos na escola o estudo da gramática normativa, que é essa gramática prescritiva, ela impõe regras. Ela vem de uma cultura linguística, tá? Essa cultura linguística literária, então os livros literários servem como base para essa gramática e a partir dela se prescreve como que a língua deve se comportar. Academicamente isso se discutiu e percebeu que essa imposição leva a algumas situações de exclusão ou de preconceito linguístico, como a gente falou agora há pouco, por causa da linguagem desprestigiada de alguns setores da sociedade. Então, criou-se também uma visão mais descritiva da língua. Uma gramática descritiva é aquela gramática que vai apenas descrever como as coisas acontecem sem fazer um julgamento de valor, ou seja, dizer se é certo ou se é errado. Ok? Mas não se esqueçam, nós temos um aparato que nos permite desenvolver linguagem. Os estudiosos chamam esse aparato de gramática internalizada. Ou seja, a gente sabe, mesmo em momentos de informalidade, com linguagem coloquial, como usar a língua. Isso não está escrito em lugar nenhum. Nós temos essas regras guardadas no nosso inconsciente, então a gente faz uso dela de acordo com o uso geral da língua. Então a gente faz uso dela de acordo com a prática, de acordo com aquilo que se faz no dia a dia. Você sabe como que você pode utilizar a língua de forma a comunicar. Então esse aparato visa sempre a comunicação. Uma vez que comunica, está adequado. Uma vez que não comunica, está inadequado. Então, para finalizar, vale lembrar que a língua vai apresentar esses aspectos de variação: o aspecto diacrônico, variação histórica; o aspecto diatópico, que é a variação regional; o aspecto diastrático, que é a variação social; e o aspecto
diafásico, que é a variação situacional. Lembrando também que nós vamos ter diferentes tipos de gramática: a gramática normativa, prescritiva, aquela da escola, que prevê as regras; a gramática descritiva, que não vai fazer julgamento de valor, apenas vai descrever como a língua acontece; e a gramática internalizada, que é essa que a gente nasce com ela, não tem regra escrita em lugar nenhum, mas ela forma a base para a gente poder se comunicar. Perfeito? Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo, possam fazer os exercícios que vão estar postados juntos com ele. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever, a gente vai conversando, vai tirando essas dúvidas, e daqui a pouco estamos na escola juntos de novo, tá? Se cuidem, cuidem dos seus irmãos, dos seus pais, tá? Lavem sempre as mãos, e estamos juntos, gente. Obrigado, tá? Até mais. Valeu, tchau!